Muito bem, estamos aqui para mais uma aula, mais um curso, o segundo módulo, Noções de Primeiros Socorros, desta vez com a doutora Carolina Chiozawa. Estamos aqui admitindo a todos os candidatos na nossa sala de reunião, admitindo todos, já são aproximadamente 30 candidatos, né? Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco Fala, vai galera ser do boa canal. noite, hein? Beleza? Fiquei sabendo que hoje a gente vai entrar agora e não tem hora para ir embora. Tipo isso. Mas é mais ou menos por aí, hein? Gente, que saudade de vocês. Todo mundo aí, ó. Muito bem, pessoal. Lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, em categoria público, né? Estamos gravando esta reunião. Depois vamos distribuir aí o link para todos, para aqueles que não conseguiram participar, poderem participar junto conosco e assistir essas lives ao vivo e gravadas pelo YouTube. Nesse instante, vou desativar o áudio de todos. Doutora Carolina, pode ativar seu áudio aí na própria tela, né? Basta passar o mouse, você vai ver ativar ou desativar o som. Se tiver em inglês, o áudio, né? No cantinho esquerdo da tela, né? Passando o mouse, vai ter aí ativar o som, o áudio. Basta ativar o áudio da doutora Carolina. Enquanto a Carolina vai ali se entendendo com o computador, simplesmente admitindo mais novos ingressando aqui, já temos mais de 30 participantes. Estamos ingressando alguns aqui ainda. Assim, doutora Carolina, no celular, basta também clicar na tela, vai aparecer assim no cantinho o microfone, é só ativar. Se for no celular. Basta passar o dedo na tela, né, que a gente já tem aí, ou clicando na tela, ativar ou desativar o microfone. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Pedir para ativar. Conseguiu. Carolina ativou o som, né? Estou de volta. Muito bem, ótimo. Boa tarde, pessoal. Estão todos ativados o som, Carolina. Então, vamos dar início aqui. Tem alguns entrando aqui. Na medida que vão entrando, eu vou ativando a todos. A gente dando um tempinho aqui para todos entrar. Já são 14 horas e 3 minutos. A gente vai ser sempre pontuais. Nós vamos ser sempre pontuais. Antes de passar a palavra para a doutora Carolina, que já está com o material preparado, dizer que esse curso da Federação Goiana de Judô 2020 está sendo totalmente online. Nós vamos manter focados nisso aí. Já estamos com quase todos os módulos preparados, né? E também faremos o curso, após o curso, nós faremos as provas. Ontem o Márcio Alberto nos deu uma dica, vamos adotar isso, através do Google, do Gmail, né? Nós vamos lançar o formulário de perguntas e vamos enviar as perguntas para vocês responderem de maneira online, tudo, e nos enviar através da plataforma do Google. Isso vai facilitar muito, né? E a gente vai se adaptando, são inovações, né? Peço desculpas por algumas coisas que, às vezes, a gente não consegue trabalhar 100%, né? Mas estamos aprendendo. Gostaria de agradecer imensamente à Confederação Brasileira de Judô, através do presidente Silvio Acácio,
a todos os coordenadores, o coordenador nacional de Catarse, o professor Riotti Utida, que esteve conosco aqui na primeira live de abertura do curso, agradecer a todos os codanchas, né, que se dispuseram a estar conosco, a todos os professores que estão participando, agradecer ao presidente da Comissão Nacional de Graduação, que é o professor Icraciro Itavudan, né, importantíssima a participação dele, porque dá o ar de oficialidade ao nosso curso, e, inclusive, agradecer também ao presidente Paulo César de Roraima, que está com 6 atletas, 6 candidatos participando e aproveitando os nossos módulos aí para realização do seu curso lá de faixas pretas, né? Agradecer ao professor Icracir também, que colocou, tem alguns alunos dele que estão fazendo o curso, né? Alguns que estão fora do nosso estado, estão em São Paulo, né? Está em residência em São Paulo, está participando do curso. Em especial aqui o Alexandre, aluno do professor Joseph Kleber, né? Alexandre, que está na Espanha, né? Está aí dando um sinalzinho de ok para a gente. Então, isto é uma novidade que veio para ficar, né? E, vejam bem, aquele curso de História, Filosofia e Ética, não tem como fazer isso mais presencial. Nós vamos adotar esse tipo de sistema para que a gente faça os próximos cursos de faixas pretas. Muitas coisas serão através dessa plataforma, dessas transmissões online, pelo YouTube, pelo Instagram, né? Essas redes sociais, isso podemos transmitir pelo Facebook também. Então, isso veio inovar e veio melhorar a comunicação entre todos. Eu estou preparando aqui, inclusive, o curso de Gokyo. Sempre a gente tem muita dificuldade com relação à padronização das técnicas. E nós estamos aqui reunindo alguns vídeos da própria Kodokan e do curso da Academia da FIGE, que fez um curso aí de técnicos, e eles padronizaram todas as técnicas. Nós vamos aproveitar esses vídeos para o curso nosso de Gokyo, ao invés de nós estarmos fazendo as técnicas que a gente já conhece, é lógico, mas nós vamos passar os vídeos da própria Kodokan para vocês, um a um, a gente vai estar verificando e vendo a padronização. Nós queremos padronizar, e isso vai ficar tudo disponibilizado no YouTube, aqui pelo gravado aqui pelo Zoom, por essa plataforma, e eu acho que a gente vai ter muito a aprender e padronizar e aproveitar o que já existe, né? Então, a questão de pesquisa, de bom senso, de estar trabalhando aí para unificar isso no Brasil. De repente, até mesmo essas lives que a gente está fazendo aqui, porque nenhum outro estado ainda fez. São Paulo está se preparando, Rio de Janeiro está se preparando, Rio de Janeiro está fazendo com a Escola Nacional de Judô, através do professor Altair Bezerra. Tem inovações por aí, tem alguns que estão até com material melhor do que o nosso, às vezes, mas nós estamos à altura e tenho certeza que esse curso vai ser um curso diferenciado e, ao final, todos os candidatos receberão o seu certificado. Isso já está combinado com o presidente da CBJ, né? Então, isso já vai acontecer. A inovação aqui agora é que esses cursos, as provas, nós vamos fazer pelo Google. Nós vamos mandar o link, vocês entram, respondem o questionário, o formulário, e já devolve para a gente online, a gente depois só faz as correções e damos o resultado no final. Se houver tempo para que a gente faça e os órgãos governamentais de saúde autorizarem, nós faremos o curso presencial, nós também teremos esse tempo. E, nesse momento, ainda estamos admitindo pessoas, por causa da pandemia, ainda estamos admitindo candidatos novos, aqueles que ainda não se inscreveram e quiserem se inscrever, procurem seus professores, os professores entrem em contato conosco para que a gente viabilize isso aí. Eu acho que a hora é de fortalecer, né? A cada curso desse, nós devolvemos um certo valor para as academias. Então, será uma ajuda também para as academias, né? A gente vai dar a oportunidade para os candidatos participarem, ajudar as academias e ajudar a federação nesse momento de crise financeira, crise de saúde. A gente tem que manter esse equilíbrio. Então, a gente pede aí, inclusive no nosso grupo, tem alguns que ainda não enviaram todos os documentos, ainda não acertaram a parte financeira. Por favor, procure-nos e faça essas regularizações para que a gente já esteja totalmente documentado para, ao final, providenciar uma ata e enviar à CBJ para aprovação dela. Pois bem, ainda temos alguns aqui. Eu estou conversando e vou admitir mais pessoas, né? Já somos 37 pessoas participando do curso hoje. Ainda estão entrando alguns aqui.
Para iniciar, então, hoje, o curso de Noções de Primeiros Socorros. Nós não vamos dar um curso aqui que a pessoa vai sair graduado, pós-graduado. É uma Noções de Primeiros Socorros. Doutora Carolina Albernaz Toledo Chiozawa. Chiozawa, porque é nora do nosso saudoso professor Chiozawa, referência, e a família continua. Ela é esposa do professor Igor, né, nosso faixa preta, filho do professor Chiozawa. Então, a doutora Carolina é graduada em fisioterapia pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG, pós-graduada em ortopedia e traumatologia, também pela UEG, e fez outra pós em osteopatia, também pela UEG. Curso de kinesiotape, né? Aquela questão de bandagem. Nós tivemos aí, em um dos nossos seminários aí de início de ano, um curso sobre isso aí. É uma coisa que está na moda, né? Isso é muito importante e realmente veio a somar. Além de tudo, a doutora Carolina, a gente costuma dizer que é a nossa anjo da guarda, né? Sempre falo isso. Ela está sempre nos nossos eventos, há 15 anos participando. Era uma menina quando começou, né, conosco. E ainda continua, e só com muito mais experiência, né? E nos nossos eventos ela já participou. Ela é coordenadora do departamento médico da federação. A gente diz médico porque temos atendimento médico e temos equipe médica De saúde, em alguns né? eventos, né? De saúde, né? E tivemos aí campeonatos brasileiros com a atuação dela, Grand Prix Nacional Feminino, que foi inclusive televisionado pelo Sport TV e Rede Globo. Então, são muitos eventos, campeonatos brasileiros regionais, etc., desafios e etc. Então, muita experiência, muita bagagem aí, e aquele que está se tornando faixa preta, aquele que principalmente pretende dar aula, né, é um momento ímpar. A Carolina está aí para nos passar um pouco desse conhecimento. Dá aí uma boa tarde em especial ao nosso professor Vanderlei, nosso vice-presidente da Federação Goiana de Judô, que hoje está morando em São Paulo, mas não abandonou a gente aqui não, né? E todos os senhores candidatos, sejam todos muito bem-vindos. Doutora Carolina Albernaz Toledo Chiozawa, é com a senhora. Ai, ai. Só uma correção, gente. Minha pós-graduação em osteopatia não é pela UEG. Ela é pela EBRAFIM, que é uma escola brasileira de terapias manipulativas, é uma escola lá de São Paulo. Mas, né, foi feita aqui em Goiânia também. Então, o Sensei Josmar já me apresentou, tem uma infinidade de cursos aí, mas que a gente não precisa ficar perdendo tempo com isso, né? Bandagem elástica é um deles. Não vou entrar no mérito das discussões da bandagem elástica, porque a gente tem várias discussões, tem muita pesquisa sendo feita e refeita nesses assuntos, tem suas funções e tem as coisas que não funcionam, né? Como tudo. Mas é muito bom e tem, sim, agregado o valor aos nossos atendimentos perante a federação a título de emergência mesmo. Tem sido, a aplicabilidade dela tem tido bons resultados, né? Vamos iniciar hoje nossa aula de primeiros socorros. Para quem já fez a aula de primeiros socorros comigo, nos cursos de faixa preta, tem 15 anos que eu estou com a federação e tem 10 anos que eu ministro esse curso na federação, né? Pouca coisa foi mudada a título de conteúdo, de contexto, mas eu quero, mais uma vez, trazer para vocês, e tem uma coisa que eu quero abordar com um pouco mais de cuidado, porque tem sido algo que eu tenho estudado um pouco mais esses dias, esse último ano, né? E eu quero trazer para vocês. Como o Sensei Josmar já disse, ninguém vai sair aqui expert em primeiros socorros, né? Ninguém vai sair daqui o melhor de todos, sabendo tudo, não. É um curso de noções. E qual que é a finalidade desse curso dentro da nossa formação em faixa preta, né? Para que você consiga, ao menos, saber por onde começar, né? Eu brinco assim, para a gente saber pelo menos errar. Mas brincadeiras à parte, que a gente saiba acertar no que fazer e o que não fazer, né? O Brasil é um país muito do não toque, não faça, né? E, na verdade, algumas coisas precisam ser feitas, sim. E o nosso país é falho nessa formação. Acho que primeiro socorro tinha que ser base da nossa educação primária, para que as crianças, os nossos jovens começassem a ter noções de se cuidar,
de ajudar alguém, né? Nesse não faça, não toque, ou as pessoas querem acabar ajudando, como não sabem ajudar, ajudam de qualquer jeito, e às vezes a gente tem agravamentos de lesões que poderiam ter sido evitados, né? Durante 7 anos, por exemplo, atendi um rapaz com lesão medular, e a lesão medular dele foi por acidente automobilístico. Quando eu fui atendê-lo, eu já era a 4ª fisioterapeuta a atendê-lo, né? Ele já tem mais de 25 anos de lesão medular. E a lesão dele, o carro capotou, ele fraturou as vértebras da cervical, e as pessoas estavam com medo do carro pegar fogo, porque estava vazando combustível. E aí, antes do bombeiro chegar, tiraram ele de qualquer jeito do carro, né? Foi um ato heróico na tentativa de salvar, no medo do carro pegar fogo, muito calor, muito quente, muito seco, né? Combustível vazando, mas não é de qualquer jeito que se faz. Então, a gente precisa, sim, saber o que fazer e saber o nosso limite no não saber fazer, né? Mas saber conduzir o cuidado. Eu não sei por que a minha tela está piscando aqui embaixo. Vou tirar meu celular daqui para ver se é isso. Não é. Mas ela está piscando aqui embaixo, vocês devem estar vendo isso. Eu não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Então, já tem 15 anos aí trabalhando com a Federação Goiana de Judô. E, como o Sensei Josmar falou mais cedo, a gente estava brincando aqui, conversando. Laboratório, né? Muita coisa a gente aprende. Aprende de ver, aprende de passar, aprende de estudar. E o que a gente puder transmitir a vocês um pouco, né? É ótimo. Não quero aqui me delongar com uma parte mais teórica de história, né? Mas é sempre interessante a gente lembrar que a padronização dos primeiros socorros, dessas questões, surgiu nos Estados Unidos pós-guerra do Vietnã, né? Começaram a tentar realmente resgatar as pessoas que tinham passado por lesões durante a guerra. Enquanto na Primeira Guerra, na Segunda Guerra... Oi. Carolina, a tela de compartilhamento não está aparecendo. Será que você conseguiu compartilhar a tela? Agora sim, apareceu. Ah, tá. Estranho. Então, pode voltar à tela, se você quiser começar novamente, volta. Aqui, nossa primeira tela. Está todo mundo vendo agora? O senhor está vendo? Sim, agora sim. Tá. Então, aqui é só para a gente lembrar um pouquinho que, a título de Primeira e Segunda Guerra, as pessoas se machucavam e ficavam por isso mesmo, e cada um cuidava de si. Não que não havia atendimento, mas não havia uma padronização e uma pesquisa, né? E aí, a partir da Guerra do Vietnã, da década de 1970, eles começaram a perceber que os soldados que sobreviviam, eles podiam ter uma qualidade de vida, né? E isso começaram a perceber que quanto mais cedo e mais corretamente os procedimentos de atendimento fossem feitos na hora da lesão, melhor era essa qualidade de vida para esses soldados. Então, começou-se a ter uma padronização e uma mudança de procedimentos. E isso culmina com o surgimento de 2 categorias médicas nos Estados Unidos, na verdade, médicas e paramédicas, que são First Responders e Paramedics, que seriam um SAMU e um bombeiro, vamos pensar assim, trazendo para a nossa realidade, né? Nós temos na legislação brasileira, isso aqui eu vou deixar para vocês, né, mais artigos que dizem que nós, enquanto pessoas comuns, podemos e devemos, inclusive, prestar socorro às pessoas, e este prestar socorro não significa que eu tenho que chegar lá e saber o que fazer, mas o fato de chegar lá e ligar para um atendimento mais especializado, esperar esse atendimento, isso é considerado prestar socorro, né? Então, a gente precisa entender qual que é a nossa função em todo esse processo. E aí, a lei nos diz que a gente pode prestar socorro, sim, né? E nos diz também que a gente deve prestar socorro. O artigo 135 do Código Penal diz que deixar de prestar socorro a uma vítima é crime. E o que é podendo fazê-lo, né? É o que eu falei. Eu não sei se ele teve uma fratura, se tem hemorragia interna, não sei o que ele teve. Mas eu posso ligar para alguém, eu posso sinalizar uma rodovia, eu posso esperar o socorro chegar para garantir que a pessoa vai ter o atendimento, né? Então, isso é poder prestar socorro, né? Qualquer pessoa que deixar de prestar socorro, providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, comete crime de omissão, certo? E os primeiros momentos que a gente precisa garantir no atendimento, isso de uma forma bem genérica, né? Nós vamos lidar de uma forma geral com um grupo controlado, que é uma prática esportiva, então é o ambiente da academia ou o ambiente da competição, mas de uma forma genérica, nós temos um ABC, né?
controle das vias aéreas, controle da ventilação e o controle para a restauração da circulação. Por que a gente fala de vias aéreas e ventilação? Às vezes o meu nariz está liberado, não tem fratura, não tem pedaço de osso, não tem sangue, não tem vômito, nem nada nesse sentido. Mas eu não consigo respirar, seja porque eu tenho um trauma no abdômen, seja por uma lesão cerebral, né? Então, isso é avaliado. E a restauração da circulação, realmente garantir que o que é necessário de sangue chegue aos locais de forma devida, tá? Importantíssimo, e eu já vou trazer até uma historinha para vocês. Manter a calma. Se a gente desesperar, a gente joga tudo pelo brejo, né? A gente perde a função enquanto alguém que é capaz de prestar um socorro. Então, tentar não desesperar ao máximo. Eu falo tentar porque nem sempre é possível, né? Mas tentar não desesperar ao máximo e trazer o raciocínio lógico à tona e pensar no passo a passo do que deve ser feito. Quem deve ser protegido, como que eu devo proceder no local, né? Já tivemos campeonatos em que o atleta sofreu um golpe, caiu de cabeça e desmaiou. A gente precisa parar a área do lado, que já é normal para vocês que fazem as arbitragens, né? Para a área do lado, para tudo, até aquele atleta ser atendido, no intuito de tentar diminuir os riscos. Mas para isso eu preciso me acalmar, parar a competição, prestar o atendimento que precisa e tomar esse cuidado, né? Nem sempre a gente tem um médico junto. A presença dele é importante, mas é essencial. A gente diz que não é essencial quando se tem pessoas capacitadas para prestar um atendimento, né? Então, ela não é essencial, mas é essencial a presença de alguém que saiba prestar um socorro. E quando eu digo que eu vou contar uma historinha para vocês, é rápido, mas teve um ano, eu não lembro o ano, o sensei Marcos Moreno, eu não lembro sobre o nome dele. Ele estava fazendo o curso de faixa preta e ficou. Eu lembro bem disso porque ele estava na mesa do meu lado, né? E a gente estava no campeonato. Marcos Júnior, isso. E aí ele estava na mesa do lado da área médica e o campeonato foi na Univangélica, sensei. Não sei se o senhor lembra disso. Então, tinha um menininho competindo, estava bem no infantil ainda, o menino estava competindo na última área do outro lado, na outra ponta, né? Então, mais distante da área médica. E a família estava de fora acompanhando a competição. E aí, de repente, a irmãzinha do menino, que estava no colo dos pais, do lado de fora, desmaiou. E aí, os pais tentaram acordar a menina e nada, e trouxeram ela correndo para mim. No que a menina chegou para mim, ela já estava molinha, igual uma boneca. E, gente, mulher, de uma forma geral, já fica frouxa com criança, né? A gente já fica mais sensibilizado. E na hora que eu vi a menininha mole, igual uma boneca de pano, e com as mãozinhas ficando roxa e a boquinha roxa, já pensei em parada cardiorrespiratória. A gente vai ver isso mais para frente rapidinho. E aí, cortaram as fitas de isolamento, o pai passou a menina para dentro, me entregou ela nos braços, eu chamei, fiz todo o procedimento, a menina não respondeu. O sensei Marcos Júnior olhou para mim e falou assim, Carol, e agora? Eu falei, tira o pai daqui, que nós vamos ter que reanimar a criança, né? E reanimar uma criança não é divertido, reanimar ninguém é divertido, mas reanimar uma criança é pior ainda. A título de uma mulher que quer ser mãe, que anseia por essas coisas, a gente nunca quer passar por essa situação. Graças a Deus não precisou ser reanimada, a criança voltou, no preparo para a reanimação ela voltou e a gente conseguiu conduzir. Mas se não tivesse tido calma, teria reanimado precocemente, feito algo precocemente, tinha desesperado. Então a gente precisa ter calma nessas conduções. É meu filho, é meu pai, é meu melhor aluno, tá indo para o brasileiro semana que vem. Tem que ter calma, não adianta. Acidentes acontecem e a gente não vai conseguir se isentar dos acidentes. A melhor forma é manter a calma e conduzir isso de forma mais ideal possível. Certinho? Conceito, gente, importante. O que é primeiro socorros? É uma coisa efetiva? Nem sempre. Primeiro socorro são as primeiras ações prestadas para ajudar alguém, né, que está em risco de vida ou em risco de saúde. Então, cheguei lá e acalmei a pessoa, já é um início de um trabalho de primeiros socorros, né? Mantive contato, tentei observar o que aconteceu e vou vendo o que pode ser feito. Para as áreas, isso é primeiro socorro. Se for possível, imobilizar a pessoa, já é primeiro socorro. Ligar para uma emergência é primeiro socorro. Então, são as ações prestadas que ajudam uma pessoa que necessita e que está em risco de vida ou risco de saúde. E aí, nesse sentido, socorrista
é o profissional que faz o atendimento de emergência, né? Urgência e emergência são dois conceitos que geralmente trazem muitas dificuldades, muitas dúvidas, né? Então, a gente tem uma emergência médica e uma urgência médica. Urgência é aquilo que precisa ser feito agora, mas que o processo ou qualquer atraso mínimo não denota, neste momento, a morte da pessoa. Uma fratura de um osso pequeno, né? Um corte, é uma urgência. Emergência é aquilo que se eu não fizer algo agora, a pessoa vai morrer na minha mão. Uma hemorragia interna, um traumatismo craniano mais grave, uma parada cardiorrespiratória, certo? Então, o que classifica é o risco de vida. Então, se tem risco à vida agora, é emergência. Se tem um risco de vida que é a mais longo prazo, ou não tem risco de vida aparentemente, é urgência, certo? Gosto desses 10 mandamentos porque realmente o primeiro mandamento, mantenha a calma, certo? Manter a calma é o mais importante de tudo. E o segundo, a gente sempre pensa que a vítima é o mais importante. Não, o mais importante é o socorrista. É você que está ali. Se você não estiver seguro e não tiver mais ninguém perto, quem vai ligar para uma emergência? Quem vai ter capacidade de prestar o socorro, né? Então, você é o mais importante. Depois disso, se tiver outras pessoas com você ajudando a prestar esse atendimento, essa emergência, né? A sua equipe. E aí, por último, não é menos importante, mas dentro de uma sequência lógica, a vítima, tá? Sempre ligar para um atendimento de urgência e emergência. Avisa que você está levando. Antigamente a gente tinha muito disso, né? De pôr no carro e levar. Hoje em dia a orientação é nunca coloque no carro e leve. Porque já existem riscos processuais, né? No sentido de que você coloca no carro e a pessoa agrava a lesão, você se torna responsável. Coloca no carro, Deus o livre, acontece um acidente, a pessoa morre, a família pode processar pelo risco, né? Então, a gente nunca coloca no carro. Você que é técnico, você que viaja com a equipe, né? Não coloca no seu carro, por mais desesperador que pareça a situação. A não ser que você esteja ligando para um bombeiro, para um SAMU ou para um hospital, e eles mandarem você colocar. E aí você vai pegar o número de protocolo, o nome de quem te mandou colocar, o cargo da pessoa, o número de matrícula da pessoa, e se resguardar legalmente dentro de uma possibilidade de processo, né? Mas, mesmo assim, não significa que você está exímio de passar por esse processo, tá bom? E então a gente realmente não coloca no carro. Já vi socorro demorar, já fiquei 40 minutos com o atleta no chão com risco de lesão, uma suspeita de lesão medular, fiquei, não coloca no carro, espera o SAMU chegar, espera o bombeiro chegar, não tem jeito, tá? A gente sempre verifica se há riscos no local. Numa competição, a outra área está funcionando, é um risco de um atleta da outra área vir e cair sobre o atleta de cá que está machucado, né? Tem pessoas na arquibancada, um acidente que acontece, é um risco, então tem que verificar se existem riscos maiores perto. Bom senso manda em todos os lugares e tem um espírito de liderança. O que é espírito de liderança? Sair gritando feito louco? Não. Espírito de liderança é saber o que fazer e saber mandar as pessoas fazerem. Porque tem gente que nesses momentos desespera e acaba atrapalhando. Então, o espírito de liderança é conseguir manter a calma do grupo e direcionar as coisas. Eu estou segurando a pessoa, tentando manter ela imóvel. Fulano, liga para o bombeiro. Beltrano, vai procurar o responsável pelo fulano, pelo paciente, pela pessoa. Não sei quem, busca uma bolsa de gelo para mim. Não sei quem, busca lá uma tala, né? Então, a gente consegue dar função às pessoas, elas acabam ajudando mais do que atrapalhando, e esse é o ideal, né? E aí, o ponto 7, distribua tarefas, tá? Evite manobras intempestivas, pegar a pessoa de uma vez, nesse tentar impedir o acidente, a gente causa outros problemas, muitas vezes, né? Ou tentar virar a pessoa de uma vez para descobrir o que aconteceu, a gente pode causar outros problemas. Então, evite manobras intempestivas. Tudo muito bem pensado, muito bem calculado. Vítimas múltiplas, no caso do judô, é mais difícil, mas fica a orientação, né? No Brasil não é tão comum. Mentira, tá ficando modinha agora, né? Esses tiroteios em escola. Mas, e aí a gente trabalha com múltiplas vítimas, e muitos professores de judô são professores de escola, né?
Então, saber como lidar com isso é importante. Mas dentro de uma academia, dentro da competição, não é tão comum esse tipo de acidente ou incidente, né? Mas sempre pensar nas pessoas que estão com parada cardiorrespiratória primeiro, pessoas que estejam sangrando muito primeiro, pessoas que estejam desacordadas por trauma na cabeça, primeiro esses. São os casos mais importantes, tá bom? A gente colocar a título de prioridade para os atendimentos. E você não é herói, tá? Você não é herói. Não faça as coisas achando que você vai conseguir, que vai dar certo. Não. Faça pensado, com calma, pensando no cuidado com você primeiro. Gerou uma discussão gigantesca, mas eu vou trazer de novo esse fato. No 11 de setembro, muitos bombeiros morreram porque no calor do momento, da tentativa do resgate, né, de tentar diminuir o número de vítimas, entraram de forma, entre aspas, descuidada, entre aspas mesmo, tá? Por falta de um termo melhor, descuidada, e acabaram sofrendo com o desabamento do prédio, com segundas explosões, com queimaduras, né? Então, lembre-se, você não é herói, tá? A gente não está aqui nessa vida buscando medalha de herói, a gente está nessa vida para viver. E se puder ajudar as pessoas, ótimo. Ordem de importância em feridos graves. Primeiro, parada respiratória, né? A cardiorrespiratória é mais grave, sim, e aí, em segundo, a respiratória. Desobstruir as vias aéreas e praticar respiração artificial, se necessário. Às vezes, só desobstruir a via aérea ajuda. Hemorragias. Quando a gente diz hemorragias, a gente pensa em níveis maiores, tá? Colocar o ferido na posição correta e aplicar uma atadura que ajude a diminuir a hemorragia. Por que a gente fala uma atadura que ajuda a diminuir? Antigamente usava-se muito torniquete, né? Hoje em dia a gente tem um torniquete adaptado, que não é o mais indicado, mas em situações extremas, por falta de material, ele pode ser aplicado, tá? E hemorragias de tronco são mais graves e a gente precisa tomar os cuidados devidos. Colocar o ferido na posição correta é geralmente colocar o local da hemorragia mais elevado que o restante do corpo, para que a quantidade de sangue que chegue lá seja menor. A gente vai falar isso de novo mais para frente. E estado de choque, tomar as medidas preventivas, né? Às vezes o indivíduo entrou em estado de choque por conta da dor ou por conta de um trauma na cabeça diretamente. Então, colocar sempre a pessoa em repouso, proteger do frio, porque a pressão cai, né? E aí a pessoa, ela sente muito frio, ela perde calor, ela tem contração muscular involuntária. Então, tomar esse cuidado e tentar aliviar a dor ao máximo. Importantíssimo, vou passar para as figurinhas que é mais fácil. Posição lateral de segurança. Então, a gente primeiro faz o cruzar dos membros, né? Abre a boca do indivíduo, tenta, se possível, lembrando que quadro de convulsão a gente não abre, né? Não tenta abrir. E a gente nunca coloca o dedo dentro da boca do indivíduo, tá? É sempre tudo pelo lado de fora. Coloca o braço, que vai ficar do lado de baixo, na lateral do corpo, e a gente vira ele por inteiro, como um bloco, tá? Para que a via aérea fique liberada, fique fácil da pessoa tentar respirar, tá bom? Esse último quadrinho aqui, onde está a seta, acho que vocês estão vendo, né? A gente consegue ter a via aérea mais liberada. Quando há fratura de um braço ou de uma perna, por qualquer motivo, o membro não puder ser utilizado como apoio, coloque um cobertor enrolado debaixo do lado, sem a lesão, e aí isso vai levantar o corpo dele um pouquinho de lado e liberar as vias aéreas, tá bom? Então, a gente vai colocar um rolinho de tecido, ou uma confortável que ele possa virar tranquilamente. A gente sempre transporta a vítima, tentando diminuir os riscos. Se houver lesão de costela ou de coluna, a gente, de preferência, não move a vítima. Mas, se onde a pessoa está, só o fato de ela estar ali já é um risco para ela,
A ideia é que a gente faça um bloquinho com o indivíduo. Se você não consegue fazer isso, não mexe. A gente vai tentando apagar fogo, tá bom? Se houver risco de lesão para a pessoa, transporte no sentido do comprimento e com auxílio de um casaco, um tecido ou qualquer coisa do tipo. Então, sempre arrastando a pessoa no sentido do comprimento, tá? Busque mais ajudas. Aqui temos várias posições, cada uma para um transporte específico. Aqui, quando eu estou sozinho e a vítima consegue me ajudar, ela está acordada, né? Aqui também, mais desacordada um pouco, desacordada. Aqui, quando eu tenho ajuda. Quando fala no comprimento, é aqui, ó, pessoal. Tentativa de arrastar a pessoa sempre no comprimento. E aqui o indivíduo sendo levantado como um bloco. A gente vê que o corpo mantém um alinhamento, tá? Neste quadro e neste quadro. Aqui é um exemplo da posição das mãos, para a gente tentar sempre manter a pessoa o mais estável possível. Vamos a alguns conceitos, só para a gente reforçar isso e a gente não acabar falando besteira muitas vezes. Nem todo mundo aqui é da saúde, mas a gente precisa saber o que está falando. Os pais esperam da gente um mínimo, né, de conhecimento. O que é fratura? Qualquer coisa que faça com que o osso perca a continuidade, né? Trincamento é uma fratura muito leve, né? Uma perda de continuidade óssea. E ela pode acontecer por uma queda, por uma pancada forte, por esmagamento ou por overuse, como foi o caso, por exemplo, do Anderson Silva, né? Do Aranha. Excesso de trabalho sobre um osso que está tentando se recuperar de traumas menores, pode gerar, sim, fraturas, tá? E aí a gente tem dois tipos de fratura, de uma forma generalizada, né? Que são as fechadas e as expostas. Fechada é aquela fratura que o osso não ultrapassa a pele fica intacta. E a exposta é em que o osso aparece do lado de fora da pele, né? Então, quando a pele se lesa também e o osso fica exposto, a cortical do osso está exposto, é uma fratura exposta, tá? Fratura simples, fraturas espiral, oblíqua, isso aqui eu não preciso saber disso para uma emergência. É só para vocês saberem quantos tipos de fratura tem, né? E aí, quando a mãe do aluno ou o aluno vier falando, teve uma fratura em cunha, é esse tipo aqui, né? Outra fratura em cunha. Teve uma fratura complexa, irregular, isso aqui geralmente é de esmagamento, acidente de carro, né? Então, estão aqui os tipos de fratura para vocês terem noção, tá? Fratura fechada, como é que eu sei que o meu atleta teve uma fratura fechada? Geralmente, a gente tem que observar um mecanismo de queda, de lesão, muito comum, fratura de antebraço, quando o atleta vai tentar impedir a queda, né? E aí ele vai lá, estica o braço e tenta pôr a mão no chão. Todo o peso do corpo recai sobre o antebraço, um osso que não está pronto para receber tanta carga com velocidade, e aí ele se fratura. Muito comum mesmo na nossa realidade do judô, tá bom? Sinais: dor ou grande sensibilidade, quer dizer, ele não suporta o toque leve em um osso ou uma região articular. Fratura na articulação? Sim. Cabeça de osso, pontinha de osso que se quebra na região bem da articulação mesmo, tá? Incapacidade de movimentar a parte afetada, porque dói, né? Pode ter adormecimento ou formigamento na região, por questão vascular ou por compressão nervosa, porque às vezes o osso desalinha e aí comprime o nervo. Inchaço no lugar e pele arroxeada. Pode ter uma deformação. Eu percebo, por exemplo, no antebraço, que o antebraço do meu atleta fez uma barriga, né? Isso é um indicativo da fratura, tá bom? O que não fazer? Não movimentar a vítima, na verdade, o lugar até imobilizar a lesão, tá? Então, tentar manter aquele lugar paradinho, porque está doendo pra caramba, e eu não posso correr o risco de fazer com que esse osso desalinhe mais, com que aconteça uma hemorragia interna, nada nesse sentido. Então, deixar aquele local quietinho, imobilizar aquele local e depois poder movimentar a vítima. Não dê alimentos ou água, porque
Se o seu aluno, se a sua vítima precisar fazer uma cirurgia de emergência, é anestesia geral, não pode ter nada no estômago do indivíduo, tá bom? Para que não aconteça o risco dele, do estômago com anestesia geral, vamos dizer assim, entre aspas, grosseiramente, relaxar esse alimento, voltar e ele broncoaspirar, e depois uma pneumonia por broncoaspiração, que é muito pior, tá? O que fazer? Mantenha a pessoa calma e aquecida, verifique se o ferimento não interrompeu a circulação sanguínea. Então, eu vou tentar chegar lá no tornozelo, lá no punho, e ver se tem pulso, né? Perceber se tem pulso. Imobilize a região com uma tala. Ah, eu não tenho tala. Caixa de papelão, dobra o papelão até ele ficar durinho e faz dele uma tala. Boné, aba de boné, né? O que a gente tiver perto, cano de PVC, qualquer coisa, cabo de vassoura. Eu falo isso por quê? Porque a gente não sabe das realidades que a gente vai encontrar, né? A gente tem alunos de Roraima, a gente tem alunos que são do interior de Goiás, tem alunos de vários lugares, a gente não sabe quais são as realidades locais. Então, o que a gente encontrar que seja rígido, que possa me fornecer alguma base de apoio, eu posso utilizar, tá bom? Então, imobilize, mantenha o local em nível um pouco mais elevado para diminuir a circulação no lugar, tá? E diminuir os riscos de hemorragia. A gente coloca aqui, aplique compressas de gelo para diminuir o inchaço, mas na fratura a dor vai aumentar, tá? Então, diminui o inchaço, diminui o hematoma, que é o roxo, aquela formação, né, de derramamento de sangue na região da pele, mas a dor geralmente tende a aumentar com o gelo. Inclusive, é uma dos indicativos de fratura, tá? O gelo piorar a dor. E aí, solicite ajuda médica, sempre. Várias formas de bandagem. Aqui eu posso fazer tipóia, né? Ou eu posso fazer uma tala e manter imobilizado com a tala. Aqui é uma com tala e tipóia, certo? No caso de mão, que a mão precisa ficar toda protegida, e aí é uma dobradura, né? Para vocês verem como imobilizar a mão com o tecido mesmo e deixar ela toda protegida. E aí vamos ao segundo acometimento. Quem já fez o curso já ouviu isso, quem não fez está ouvindo pela primeira vez. Galvão Bueno e companhia são mestres em falar que foi só um entorse, né? Um entorse não é só, e em muitos casos, guardados as devidas proporções, ele é muito mais grave que a fratura, tá bom? Entorse é uma torção da articulação e acontece lesão dos ligamentos. Quem são os ligamentos? São as cordinhas ou as estruturas de tecido, colágeno, que ajudam a sustentar a articulação, que mantém ela no lugar. Pode acontecer também lesão dos tendões musculares, aí se o músculo rompe, fica um pouco mais grave, né? Então, os cuidados são os mesmos da fratura fechada, tá? Imobilizar o lugar, não movimentar a vítima, manter um pouco elevado e não dar água nem líquidos, né? No caso do entorse, compressa de gelo é imediato e o máximo de compressa de gelo que você conseguir. Lembrando sempre, compressas de gelo, tempo máximo 25 a 30 minutos, tá? Gelo dentro de um saquinho fino, não vem botar o gelo naquele saco grosso com tecido por baixo, não, a não ser que a pessoa seja uma criança muito pequena, um idoso, a pele aguenta, tá? Não vai ter queimadura por conta de gelo assim, não. Se tiver uma pele mais ressecada, põe uma proteção leve, uma gaze por baixo, alguma coisa assim, mas não precisa encher de pano, porque senão o frio não passa para o lugar e aí não interrompe o processo inflamatório, tá bom? A luxação é o pior dos casos, nesse sentido de osteoarticular, que é quando todos os ligamentos, vamos voltar aqui, quando todos os ligamentos se rompem, e aí a articulação perde o contato. É o deslocamento de um ou mais ossos para fora da posição normal na articulação. Mesma coisa, tá? Não se faz massagem no lugar. E se você não sabe o que está acontecendo, não tenta recolocar o osso no lugar, tá bom? Já vi muita gente chegar lá, meter a mão na patela e puxar a patela de volta. E colocar de volta no joelho, né? Na região do joelho. Cuidado.
a gente não sabe se tem fragmento, se tem alguma outra coisa na região, se às vezes esse osso que luxou, né, tá fraturado, e aí na hora de tentar voltar eu desalinho tudo, né, então deixa ele quietinho. Se você não sabe mexer, não mexe. E contusão é a famosa pancada, tá? É quando tem um trauma direto e acomete geralmente pele e músculo, por pancada, por esmagamento leve, tá? Pode apresentar sinais semelhantes da fratura fechada, em que sentido? Edema, arroxeamento e dor, né? E em todo caso, a gente improvisa uma tala. Se estiver arroxeada uma região grande, a gente usa gelo para diminuir o efeito dos sangramentos internos. Gente, eu não vou conseguir olhar qualquer dúvida agora, só vou olhar as dúvidas depois, tá bom? Se tiver ou qualquer coisa, depois vocês entrem em contato comigo no WhatsApp, que eu estou à disposição. Desmaio é sempre uma perda de consciência. Ele pode acontecer por vários fatores. Hipoglicemia, sim. Excesso de acidose, um quadro de acidose respiratória ou metabólica, sim. Que são quadros de hiperventilação, de baixa de vários metabólitos, né? Pode acontecer, sim. Uso de entorpecentes também podem provocar perda de consciência, tá? Ansiedade agudizada, muita ansiedade agudizada, pode fazer desmaio ou perda de consciência. Trauma direto na cabeça? Sim. Estrangulamento? Sim. Tá? Então, o que faz a pessoa perder a consciência? Muita coisa. Agora, na nossa realidade do judô, os traumas de cabeça e os estrangulamentos são os mais comuns, e em categorias mais infantis, a ansiedade aguda. E em categorias competitivas, muitas vezes, e é uma realidade mais, vou falar da nossa realidade, tá? Perda de peso da semana da competição. Então, aquele atleta que não controla o peso e quer tirar 5, 8 quilos em uma semana, né? Ele entra em um quadro de alteração metabólica que pode fazer com que ele tenha uma queda de glicose, uma diminuição da saturação de oxigênio durante a competição, e ele pode apagar, tá? Pele pode estar fria e úmida, pulso fraco e rápido, indicativo de queda de pressão, e a respiração se torna muito superficial, rapidinha, e você vê que ele não respira profundo, né? Se os sintomas forem graves, por exemplo, eu chamo e a pessoa não volta, eu provoco uma dor leve e ela não responde, então, problemas mais graves, né, que pode ter tido uma lesão central, então tem que procurar, em todos os casos, uma ajuda médica imediata, mas nesses casos mais graves, a ajuda é mais emergente ainda, tá bom? Se a pessoa tem problema de coração, pressão alta, e essa perda de consciência pode ser advinda desses problemas pré-existentes, a minha ajuda médica é assim, vida ou morte, tá? Que eu posso ter tido uma alteração de pressão a ponto de gerar um AVC hemorrágico? Posso sim. E isso é comum, né? É fácil de acontecer. Eu tenho histórico de atletas que têm esse tipo de alteração de pressão, né? E a gente precisa lidar com isso de forma muito cautelosa. Em todos os casos, sempre procura ajuda médica, né? Se os sintomas não forem tão graves assim, a gente pode tentar hidratar a pessoa levemente. Ah, mas ela está desacordada ainda. Umedecer uma gaze e passar nos lábios da pessoa, escorrer um pouquinho de água no canto da boca, mas é pouquinho mesmo, só para ver se ela tenta engolir, né? Porque se eu colocar muito, ela pode engasgar. E sempre deixar a pessoa descansando, tá? Normalmente ocorre por uma alteração de irrigação do sistema nervoso central. No caso específico do judô, pode acontecer por estrangulamento, queda com o primeiro contato cefálico, ou aquela queda brusca e seca sobre o tórax, né? Lá na academia, quando o Igor dava aula lá no Fernando Boi, a gente brincava assim, né? Quando o menino caía seco no tatame, a gente mandava buscar a pá para desenterrar do tatame, né? Então, essa queda mais seca que o atleta não amorteceu, né? Ou um outro atleta caiu sobre ele e a pancada foi direto no tórax, ele pode fazer um bloqueio respiratório e gerar essa perda de consciência, esse desmaio. A gente sempre vai tentar acordar o indivíduo chamando pelo nome, né?
observa se a respiração está acontecendo, mas chama pelo nome. Contato de pele, então eu passo a mão na mão da pessoa, no rosto, né? Se ela não reage, a gente vai evoluindo dentro dos quadros, tá? Se ela não reage, eu provoco uma dor leve. Qual que é uma dor leve? Uma beliscadinha na pele. A gente fala passar, esfregar o nozinho do dedo, né? Mais fácil de explicar. Grosseiro, mas mais fácil de explicar. Esfregar o nozinho do dedo no externo, nesse ossinho no meio do tórax, né? Enfiar a unha sob a unha do atleta, isso gera um pouco de dor e a gente vê se ele consegue reagir. Se a perda de consciência for grave, a gente pode ter o risco do indivíduo estar entrando em uma escala de coma. E a gente tem a escala de Glasgow, que é a escala clássica de coma, né? Que ela vai de 3 a 15. Quanto maior a nota, mais grave está a pessoa, tá? Então, se ela não responde ao contato, ao chamar, se ela não movimenta os olhos, se eu não percebo nenhuma reação da pessoa, não muda a respiração, não movimenta os olhos, não tenta verbalizar, não abre os olhos, e eu estou evoluindo a minha tentativa de acordá-la, e ela continua não reagindo, são casos gravíssimos de lesões cerebrais graves e muitas vezes irreversíveis, tá? Fique em pé atrás da pessoa. Estou falando aqui do procedimento de desmaio por estrangulamento, tá? Fique em pé atrás da pessoa, com os braços ao redor da cintura da pessoa e coloque as mãos fechadas com o polegar para dentro, contra o abdômen da vítima, ligeiramente acima do umbigo e abaixo do limite das costelas, né? Ali tem uma pontinha de osso que a gente chama de processo chifoide, tá? Agarre firmemente o pulso com a outra mão e exerça um rápido puxão para cima. Sensei, as pessoas conseguem ver o meu rosto ou estão vendo somente a minha tela? Cadê, pessoal? Vocês conseguirem ver, né? Polegar para dentro, e aí a gente vem com a outra mão e pressiona para dentro e para cima, tá? Como se estivesse fazendo um J. Busque restabelecer o aporte sanguíneo central, garantir que o sangue esteja chegando no cérebro, assim como a oxigenação normal, e tentar ao máximo fazer com que ele tenha uma boa respiração, tá? Um padrão de respiração mais normal. Procure sempre um auxílio médico. Infarto não é comum para a nossa realidade. Está aqui por ser comum na população de forma geral, né? Atleta tem muito risco de infarto, principalmente os atletas de altíssimo rendimento, atletas de treinamento de níveis mais altos. Por quê? Porque existe um espessamento da parede do ventrículo esquerdo, né? E esse espessamento faz com que esse indivíduo possa desenvolver um aumento da pressão arterial. E esse aumento da pressão arterial, em um momento mais crítico, pode sim gerar derrames no coração, né? Na circulação do coração. Isso leva à falência do músculo cardíaco, tá? Então, o infarto pode acontecer em atletas, inclusive jovens, e muito bem treinados, justamente com uma adaptação fisiológica cardíaca do treinamento. Quem trabalha com treinamento de alta intensidade sabe bem disso. Mais precisamente, infarto do miocárdio é a obstrução de uma artéria que impede o fluxo sanguíneo para a área do coração. Essa obstrução pode acontecer por entupimento? Sim, mas pode acontecer também pela lesão, ruptura de uma artéria, tá? Geralmente é fatal e quanto mais jovem, mais fatal, tá? Necessita de ajuda médica imediata. Providencie um auxílio médico imediato, deixe o paciente em posição confortável, tente acalmá-lo e aquecido e as roupas mais afrouxadas, para que ele não tenha tanto calor, tá? Tanto desconforto. Se houver parada cardiorrespiratória, aplique a ressuscitação ou reanimação cardiopulmonar, chamada RCP. Parada cardíaca, gente, daqui a um pouquinho eu vou fazer uma paradinha de 5 minutos para a gente beber uma água, tá? Vou falar mais esse e a gente dá uma paradinha de 5 minutos. Parada cardíaca, geralmente, é de uma gravidade maior, né? Pode acontecer associada à parada respiratória, né? E a pessoa vai apresentar uma ausência de respiração e pulsação.
pode chegar ao nível de inconsciência, geralmente chega ao nível de inconsciência, pele fria e pálida, lábios e unhas azuladas. Diferenças. Parada cardíaca de parada respiratória, tá? Parada cardíaca, o sangue não circula. Então, eu tenho oxigênio nesse sangue, né? Que foi para as minhas extremidades já. Mas esse oxigênio ele não é renovado, né? Então, eu percebo primeiramente um arroxeamento, parada cardíaca, o sangue não circula, né? Ele não vai para as extremidades. Então, percebo um arroxeamento nas extremidades primeiro, porque onde os vasos são mais estreitos, então a quantidade de oxigênio que tem naquele sangue é menor, porque eu tenho menos sangue, e aí ele acaba mais rápido. Então, eu percebo que as pontas dos dedos ficam mais arroxeadas rápidas. Parada respiratória, o coração continua batendo, então o sangue circula, mas o oxigênio não entra, oxigênio novo. Então, as regiões que eu tenho maior consumo de oxigênio, que são regiões maiores, né? Elas ficam roxas primeiro. Então, vou perceber um arroxeamento mais central. Rosto arroxeado, tá? Tronco ficando mais arroxeado primeiro, antes das extremidades. Isso é muito pouca diferença de tempo, mas a gente percebe mais imediatamente, primeiro central e depois periférico. Quando é parada cardiorrespiratória, arroxeia tudo, tanto central quanto periférico, no mesmo tempo, tá bom? O que não fazer quando a pessoa voltar? Não dê nada de comer, beber. Não dá álcool nem éter para o indivíduo cheirar para tentar acordá-lo, tá? A éter é extremamente tóxico. Eu não sei se a pessoa tem uma reação alérgica, se ela faz um choque anafilático. Isso gera intoxicação também do sistema nervoso central, que já fica prejudicado pela baixa oxigenação. Então, a gente não faz nada nesse sentido. E aí, a gente só faz a reanimação se souber o que está fazendo e tiver certeza de que o coração não está batendo. Reanimação sendo feita em coração batendo, eu aumento a pressão dentro do coração e, grosseiramente falando, eu posso fazer com que o coração exploda. Vamos dizer assim, bem grosseiramente, tá? Mas eu faço lesão das fibras musculares do músculo cardíaco. Se eu tentar uma reanimação sem que esse coração esteja parado, eu vou brigar com a contração cardíaca. Parada cardiorrespiratória, eu já expliquei para vocês. Sempre vira a vítima na posição lateral, né? Se ele estiver de bruço, primeiro eu posiciono ele para lateral, e aí depois eu tento colocá-lo com as costas no chão, ou barriga para cima, de forma que sempre as vias aéreas fiquem o mais livre possível, tá? Não vou ler, vocês vão ler isso depois, mas a reanimação é sempre feita com uma mão sobre a outra, na região mais inferior do tórax, na linha do mamilo, pouco abaixo do mamilo, perto do osso externo, que é esse osso que fica no meio do tórax, na frente, né? E a gente antigamente revezava a massagem cardíaca com a respiração boca a boca, né? Ou a respiração artificial. O ideal é que se faça com o ambu, tá? Hoje em dia, já se tem padronizado que, enquanto você faz a massagem cardíaca, você deprime o pulmão e relaxa o pulmão. Só nesse movimento de deprimir e relaxar o pulmão, você já consegue fazer com que o ar se movimente dentro da caixa torácica. Então, querendo ou não, eu tenho fluxo de oxigênio chegando nesse pulmão. Então, não precisa fazer respiração boca a boca. Facilita muito porque uma pessoa já consegue fazer a reanimação, não precisam de duas, não fica tanta correria, e diminui o risco de contaminação por qualquer doença que a vítima possa ter, né? Às vezes, na falta de material, a gente viu muitas pessoas aí pôr na boca do indivíduo e soprando. E aí, às vezes, a pessoa tem AIDS, tem hepatite, tem uma doença infecto-contagiosa, e a pessoa que está socorrendo pode acabar pegando, né? Em caso de afogamento, a vítima vomita, às vezes, o excesso de água engolido, e aí fica bonito, né? Um respirando e o outro vomitando dentro da boca. Então, a gente não faz mais a respiração boca a boca, tá? Somente a massagem cardíaca. Aqui, ensinando como localizar. O coração, ele está no centro do peito,
levemente inclinado para a esquerda. Por isso que a gente fala que o lado esquerdo é o lado do coração, mas ele está mais no centro do peito. Então, eu pego, esse é o osso externo, né? Aqui embaixo é uma coluna, aqui é o osso externo. Minha mão está em cima do osso externo em direção às costelas. E aí, aqui, ó, eu estou com uma mão sobre a outra, tá? Meus braços ficam estendidos, o cotovelo fica esticado. E aí, o que movimenta é o peso do meu corpo empurrando essa costela para baixo e aliviando o peso do meu corpo de volta, tá bom? Geralmente, a gente faz em torno de 40, 60 movimentos desse no minuto. Se você conseguir manter uma frequência de 30 por minuto, às vezes está sozinho, já ajuda, tá? Já melhora a circulação. Gente, já vi gente fazer massagem cardíaca aqui, ó, praticamente em cima do estômago. Funciona não, tá? Só avisando. Localiza bem a linha do coração. Aqui, vocês estão vendo uma bolinha? Aqui é indicativo do mamilo, ó. Então, tá bem na linha do mamilo do indivíduo, tá bom? E aí você posiciona a mão sobre essa linha do mamilo e faz a pressão. Olha aqui. Quando a gente tem aparelhagem, a gente faz assim, uma máscara e uma válvula, né, que eu consigo soprar sobre o rosto da pessoa. E aqui eu tô tampando nariz e boca, e aí todo o meu ar soprado pode vir para dentro do pulmão do indivíduo. Hoje em dia não tem tanta necessidade, a gente já trabalha somente com a massagem. Brincadeiras à parte, funciona mais não, tá? Não adianta tentar reanimar indivíduo nessas condições. Pode chamar o IML, que é mais sucesso. Vamos fazer uma pausinha antes da gente entrar em hemorragias? Está tranquilo? Como é que tá aqui? Deixa eu ver. Obrigada, seu Rodrigo. Obrigada, Márcio. Consegue ver os dois, vendo as duas telas? Tem alguma dúvida? Sem ser Ademir, não está conseguindo. Tudo tranquilo aí, viu, Carol? Se você quiser abrir para alguma pergunta, aí o indivíduo que tiver alguma dúvida pode falar pelo chat ou pode levantar a mãozinha. Vai nos 3 pontinhos aí, levantar a mão, né? E consegue fazer a sua pergunta. Eu acho que fazer ao vivo é ruim, porque se tiver muitas perguntas, já não sai das perguntas. Talvez pelo chat seria interessante, né? Mais Alguma interessante. pergunta. Dúvidas no chat, gente. Vamos dar 5 minutinhos, beber uma aguinha, dar uma respirada. Quem tiver dúvida, coloca a dúvida no chat, vou dar uma olhada. E aí a gente volta aí. Lembrando, doutora Carolina, que daqui a pouco nós teremos o curso de Nage no Kata online, né, pela CBJ. Então, nós vamos encerrar um pouco antes, né? Vai ser uns 15 minutinhos antes, a gente queria ir mais tarde. E lembrar que está presente aqui o professor Icracir, que é o presidente da Comissão Nacional de Graduação, 8º Dan Sensei. A hora que você retornar aí dos 5 minutinhos, vamos dar 5 minutos de pausa, né? A hora que voltar, eu gostaria de ouvir a palavra do Sensei Icracir antes de você reiniciar, né? Sempre, a cada live, a gente está dando a oportunidade de algumas pessoas falarem, e as pessoas importantes, como o Icracir Rosa Sensei, 8º Dan. Muito importante, né? Bom que a gente vê também a visão daí do pessoal da arbitragem, né? Das questões todas, poderem também nos dar um oi aí, né? Márcio, adorei seu cachorrinho. Então, 5 pessoal, minutinhos, Carol? 5 minutinhos? São 15 horas e 3 minutos. 15 horas e 8 minutos, voltamos. Quem quiser tomar uma aguinha ou ficar aqui... no chat que a gente vai ver. Vou liberar o som aqui. Quem quiser bater um papo aí nesses 5 minutinhos, vai virar uma bagunça, mas são quase 50 pessoas. Mas levanta a mão aí, um fala de cada vez, ou deixa seu microfone desativado, né? Eu acho que é interessante o seguinte, deixa tudo desativado. Quem quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha aí, 5 minutos para bater papo. Aí você pede a palavra para não falar todos ao mesmo tempo. Deixa os seus microfones desativados, tá? Eu vou liberar aqui o microfone de todos, mas vocês rompem o áudio e fiquem à vontade. 5 minutinhos para bater papo. Está liberado. Quem quiser, é só liberar o som seu aí, se quiser falar alguma coisa. Daniel quer falar? Daniel, seu som está liberado, viu? Daniel, não estou ouvindo você, viu? Vou ser franco. Ser muito franco, deixa eu ver o que está acontecendo. Escuta. Agora sim, agora sim. Ouvindo?
Estou ouvindo. Aí, eu tive sucesso com a Kinesiotape. Você citou sobre a Kinésio, né, que era meio duvidoso o uso, só que eu sou um relato de que deu certo. Tá funcionando. Agora ela tá sem áudio. Ela que desligou dela. Desculpa, ó, alguns usos, tá? Eu tô falando isso porque quando surgiu a Kinésio, nas Olimpíadas, que virou aquele povo tudo colorido, cheio de faixinha para tudo quanto era lado do corpo, o pessoal usava para tudo, para otimizar força, para estabilizar e calma, né? Inclusive, foi até levantado na época das Olimpíadas uma suspeita se a Kinésio era um doping, porque justificava-se que a Kinésio melhorava a força do atleta, né? E aí as pesquisas estão mostrando que para algumas coisas ela é eficiente, para outras nem tanto. Não estou dizendo que Doping ela não mecânico, funciona, né? não. Eu uso muito, eu uso nos meus filhos, inclusive, né? Meu filho, a Donias tem 4 anos, a Daniela tem 1 ano, e eu uso nos dois e funciona super bem. Mas tem a indicação, é só isso, tá, Daniel? Não é que não funciona, não. Funciona sim, mas não é para tudo. Baltazar, parece que o Baltazar quer falar alguma coisa. Eu sei que você está aí querendo falar, Baltazar. O Baltazar está se segurando desde o começo. Sei, Vanderlei saiu, voltou, Vanderlei melhorou. também. Vanderlei quer falar também, eu sei, viu? Pode falar, Vanderlei, só ativar seu microfone aí. Esse tal do Zoom é bom, mas tem hora que a gente emperra aqui em algumas coisas, né? Esse negócio de liberar o som, etc. Tem hora que dá uma travada aqui que não sai boa nada. Tarde. Só dar uma boa tarde a todos os meus amigos aí, Carol. Saudade de ouvir, Sensei. Um abração, Igor, lá. Manda um abraço pro Igor. Doce. Marcos está aí, todos eles aí. Um abração a todos aí, Baltazar, o Mauri. E aí, Mauri? Tá calor aí, Mauri? Aqui tá um frio danado, hein? Nem imagino o frio que tá aqui. Chovendo e frio. O Mauri tá sem camisa, sinal que tá muito calor aí, né? Aqui não, aqui tá frio. Gente, eu perdi minha tela. Você vai ter que compartilhar ela novamente. Não, a tela tá travada aqui. Voltei. Ah, tô de volta. Sensei, saudades mesmo. Então, gente, nosso tempo aí já deu uma pausa, ninguém saiu, né? Deu só para ficar quietinho mesmo. Relaxar. Relaxar. Eu vou desativar novamente o som de todos, tá? Da Carol, pedir para você liberar seu som, já liberou, e do nosso professor Icracir, presidente da Comissão Nacional de Graduação, também está liberado o som aí para o senhor, para o presidente da Comissão Icracir. Vou destacar seu vídeo aqui também. Muito bem, a palavra é sua, meu amigo. Sensei, que fundo é esse que eu quase morri na quinta-feira? Que esse fundo? Pelo amor de Deus! Tem que aprender isso aí, viu, Carol? O som não está saindo, não, Icracir. Tem que liberar seu som aí. Parece que não está saindo o som aqui ainda, não, Icracir. Não está? Agora sim. Agora sim. Saiu de novo. Não estou ouvindo. Tem alguma coisa aí errada. Ah, liberou. Aí. Melhorou agora, né? Agora sim, Sensei. Tá ok. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Tenho acompanhado desde da abertura e todos os cursos que teve. Irizomar Sensei
ministrou o curso ontem, hoje a Carolina. Satisfação, Carolina. Ah, Carolina, isso aqui é que eu estou na praia agora. Brincadeirinha. Não, Joinville é uma cidade próxima à praia, então aqui é bem tranquilo. Mas é só olhar, no Zoom, olha, mudar a tela de fundo, que se pode colocar tanto uma paisagem quanto o vídeo também. Tem a forma como indicar, tá? Eu mando para vocês, eu mando para o Josmar, depois ele encaminha para vocês, tá bom? Bom, gente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu tenho o privilégio de ter vários alunos meus que estão assistindo também, conversei com o Josmar, eles estão participando. Teve outros que, infelizmente, não puderam. Tem um que estava em viagem também, o Felipe, que a maioria dos meus alunos conhece bem. Ele é médico também, terceiro Dan. E tem o Paulo também, que está presente aí, que é faixa preta também, Shodan, e vai fazer exame para Nidan. E tem o filho dele, que é marrom. Então, tem vários alunos meus que estão aí, não daria de citar. E tem os amigos todos, tem o Ademir Xavier Sensei, que já visitou a minha academia também. Foi uma honra tê-lo aqui, por 2 vezes já esteve presente. E dizer que essa amizade com o Irisomar e essa proximidade agora com o Josmar também, Josmar Sensei, uma saudação, forte abraço, meu amigo. É um prazer estar com vocês. Então, é uma honra poder participar e estarmos aí dividindo oportunidades. Então, acho que é muito importante isso. Essa troca de informações, ela é fundamental. Inclusive, eu estou disponibilizando um material muito bom também, que veio da FIGE, para o Josmar, que ele vai dar continuidade aos cursos. Então, isso aí é fundamental, nós temos que fazer isso. Isso é Jitakyuei. Então, os princípios do judô devem ser o nosso norte. Tá? Tanto Seiryu Kuzenyo quanto o Jitakyuei, que é Seiryu Kuzenyo, para quem não sabe, prosperidade e benefício mútuo, é Jitakyuei, e Seiryu Kuzenyo, máxima de eficiência física e mental com mínimo de esforço. Então, esses princípios, eles estão no dia a dia, e nós temos que colocar isso sempre à frente. Então, um grande abraço a todos os candidatos ao curso, aproveitem ao máximo, e em nome do Conselho Nacional de Graus, eu deixo um abração para todos vocês, e agradeço a oportunidade mais uma vez, Josmar Sensei. E estarei, dentro do possível, o tempo que eu tiver disponível, não sei que esteja em aula, mas os dias que tiver o curso aqui, eu quero estar presente. Tá? Forte abraço, tudo de bom para vocês. E sucesso, Carolina. Parabéns. Tá muito bom. Muito bem, muito obrigado pelas palavras, né? O professor Icracir sempre muito otimista aí, sempre uma pessoa muito legal aí, está se comprometendo cada vez mais aqui com o Estado de Goiás. Muito obrigado. Carolina, com você, continuando nosso curso. Carol, é só ativar seu som. Voltei! Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, para vocês não perderem o curso também da CBJ. Pessoal, então a gente tinha parado aqui, né? Nas imagens de reanimação cardíaca, reanimação respiratória, carte respiratória, lembrando que aqui não funciona. Hemorragias. Hemorragias são muito comuns na nossa realidade, hemorragias externas e de pequeno volume. Queimou no tatame, né? Fez uma escoriação leve no dedo, na mão, no braço, no rosto, né? Então, hemorragia é qualquer interrupção de fluxo sanguíneo, quer dizer, qualquer lesão no vaso sanguíneo que faz com que esse sangue extravase do vaso. Ele saia da artéria ou da veia. E ela é separada em interna ou externa porque ela pode sangrar da veia ou artéria dentro do corpo ou sangrar da veia ou artéria para fora do corpo, né? E aí que muda a classificação.
Hemorragia externa é quando uma veia ou artéria se rompe e o sangue vaza para fora do corpo. Quer dizer, a pele ou algum orifício tem também uma lesão que permita que esse sangue vá para fora, né? Lembrando que são 2 tipos as hemorragias. Ela pode ser arterial ou venosa. O que é mais perigosa? A arterial. Por quê? O sangue está saindo direto da artéria, vindo direto com a pressão que vem do coração. Então, eu tenho maiores quantidades de sangue que saem por esse vaso. Geralmente, é um sangue vermelho bem vivo e sai em jatos rápidos e fortes. Então, a cada bombeada do coração, o sangue jorra, né? A venosa, como ela está vindo da veia, e a veia, a gente não tem nenhuma bomba que impulsiona esse sangue, ela tem menor risco porque a velocidade de saída do sangue é menor, tá? Então, ela não é menos importante, mas é de menor gravidade do que a arterial. O sangue é um pouco mais escuro e sai de forma lenta e contínua. Então, a gente fala que é um sangue que escorre, tá? Geralmente, essas lesões de pele dos nossos atletas são hemorragias venosas externas. E a hemorragia interna é quando a lesão acontece dentro do organismo e esse sangue fica sendo extravasado por dentro do organismo. Uma lesão de abdômen, um trauma de abdômen que gera lesão de baço, lesão de fígado, de artérias entéricas, de artéria hepática, né? Uma lesão que gera um trauma que gera uma lesão de artéria pulmonar, de artérias e arteriolas pulmonares ou veias pulmonares, né? Então, são lesões que geram uma hemorragia interna. Por que a interna geralmente é mais grave que a externa? Geralmente. Primeiro, a gente não vê, então a gente nem sempre sabe que ela está acontecendo. Segundo, para acontecer uma hemorragia interna, eu tenho lesão de órgão interno. Então, não tenho somente somente o sangue saindo, mas eu tenho um órgão também sendo comprometido. Então, alguma função desse organismo se compromete, tá? Hemorragia deve ser feita com contenção imediata. Se for arterial, é mais imediata ainda. E a hemorragia com grandes volumes, ela pode causar morte em até 3 minutos, tá? Por quê? Porque o sangue para de chegar em órgãos essenciais e aí esses órgãos começam a morrer, a entrar em falência. E aí a gente tem a morte do indivíduo pela perda da oxigenação, tanto do cérebro quanto de coração, de rins. Gente, tem um carro passando aqui na porta, vocês estão ouvindo, né? Picolé. Aqui, hemorragia externa, a gente sempre limpa o lugar, né? E faz a pressão em torno de 10 minutos com um pano limpo, ou uma gaze. Evitem o algodão, porque ele solta fibras, e isso, quando a gente vai tirar essas fibras, isso aumenta o espaço da lesão, porque a cadeia de coagulação que está se formando naquele lugar, ela já começa a diminuir o sangramento, e aí se eu arranco o algodão, eu quebro também a cadeia de coagulação, e esse sangue volta a jorrar, né? Então, gaze, um tecido mais limpo, né? Que não deixem tantas fibras. Se não tiver, usa algodão mesmo. E se o sangramento não parar por 10 minutos de compressão, 5 a 10 minutos de compressão, você vai continuar comprimindo até que uma emergência chegue e um médico, um outro profissional mais capacitado possa fazer a sutura ou a correção da forma mais ideal. Quando parar de sangrar, sempre o ferimento coberto e a gente põe uma atadura firme. Firme não é impedindo que o sangue passe para os outros lugares. Lembrando que se eu tenho uma hemorragia externa no antebraço, eu tenho uma necessidade do sangue chegar na mão. Então, se eu vim aqui e comprimo como um torniquete, o sangue para de chegar na mão. Ao invés de eu ter uma lesão aqui, eu tenho uma lesão de todo esse segmento. Se for demorado, eu acabo fazendo com que isso aqui evolua para uma amputação do membro, porque todo o tecido morre, tá? Então, é firme, mas eu não posso ver a extremidade arroxear, tá? Ela diminui a circulação, mas ela não perde a circulação da extremidade. Muito importante, tá? Encharcou a gase, encharcou o tecido. Eu tiro? Não.
eu mantenho aquele que está encharcado e ponho o outro por cima, tá? Para quê? Para que, como eu já falei, questão do algodão, a cadeia de coagulação que se formou ali entre aquele tecido e a lesão não seja rompida. Então, venho pondo tecido sobre tecido para tentar conter a hemorragia o máximo possível. Além disso, elevar o membro, tá? Para diminuir a quantidade de sangue. Hemorragia interna, geralmente decorrente de acidentes graves, muito trauma direto, né? No judô, não vi nenhuma, tá? Mas sempre fica o risco. Lutas de atletas mais pesados, que têm por costume os golpes em que ele se lança sobre o oponente. E aí, quando ele cai sobre o tórax, sobre o abdômen, dependendo da forma que o indivíduo, o indivíduo que está sofrendo o golpe, né? Dependendo da forma com que ele se protege, eu posso gerar uma hemorragia interna por causa do excesso de pressão sobre alguns órgãos e essa pressão romper vasos, tá? Mas não é comum na nossa realidade. Nesses 15 anos, nunca peguei nenhuma. Pode levar rapidamente ao estado de choque, que a gente falou lá atrás, o desmaio, perda de consciência, né? E é uma situação que precisa ser acompanhada e controlada muito rapidamente. Sinais: pulso fraco e acelerado, já que eu não consigo ver a hemorragia, pele ficando fria e pálida, a mucosa dos olhos da boca branca. Lembra aquele negócio que a avó fazia para ver se a gente tá com anemia, de puxar e olhar dentro do olho? A gente tem que fazer isso por causa de risco de hemorragia interna. E a gente vai ver que essas mucosas estão esbranquiçadas, tá? Então tá tendo perda de sangue, então não tá chegando sangue na mucosa. As mãos e os dedos arroxeados pela diminuição do sangue, e a pessoa sente muita sede, tontura, e aí pode ter a perda de consciência. Geralmente a pessoa percebe que vai desfalecendo, tá? Ela percebe que está perdendo as forças. Pode, em casos mais graves, a pessoa perceber o edema se formando, né, a distensão abdominal ficando duro, e a pessoa pode relatar mesmo dor no local da pancada e ela perceber que a dor está evoluindo, tá? Nunca dê alimento, e nesse caso a gente não pode aquecer muito, porque quando eu aqueço, eu aumento a frequência cardíaca. Se aumentar a frequência cardíaca, eu aumento o fluxo hemorrágico, tá? Então, quanto mais calmo, mais tranquilo e mais resfriado, não é frio, mas menor temperatura corporal eu tiver, melhor nesse caso, tá? Auxílio médico é imediato, tem que correr com esse indivíduo. Feridas de uma forma geral, ferimentos abdominais abertos são graves, né? Riscos de infecção. Lembrando que o abdômen é extremamente povoado, colonizado por bactérias, e isso gera risco gravíssimo de infecções. Então, é uma emergência, né? Tem que correr. Ferimentos profundos no tórax, pelo risco de pneumotórax, pelo risco de lesões mais graves e contaminação do ambiente respiratório e cardíaco, né? Geralmente a gente aperta a lesão, o local de forma ponderada e faz um cinturão para que aquela região não se movimente, tá bom? E ferimentos de cabeça, a gente afrouxa as roupas do indivíduo, deixa ela deitada, de costas no chão, aquecida, e a gente sempre tenta fazer uma compressão para conter as hemorragias, tá? De novo, não dá nada de comer o bebê, tá? Feridas graves, principalmente, a gente fala a título de crânio, né? Lesão aberta, fratura craniana, a gente pode perceber em alguns casos sangramentos pelo nariz, pela boca ou pelo ouvido. Se o sangramento for pelo ouvido e a gente perceber que está saindo um líquido transparente, isso é líquor. Líquor é o líquido que banha o cérebro e banha a nossa medula e os nossos nervos. Então, se eu tenho líquor saindo em sangramento pelo ouvido, é sinal de que eu tenho tecido nervoso exposto, meu sistema nervoso central está exposto. Gravíssimo pelo risco de promoção de meningites, tá? Além do líquor sair e perder a proteção cerebral, eu tenho risco de bactérias e vírus entrarem e gerar uma meningite. Então, é muito grave, tá? Preciso ficar atento. Cãibra. Lá vem a dúvida. A longa
ou não alonga? Todo mundo pergunta, Carol, e aí, cãibra alonga ou não alonga? Vamos falar de pesquisas e depois vamos falar de realidades, tá? Pesquisas, não alonga. Por quê? O músculo está contraindo. Quando você alonga, você faz um cabo de guerra com esse músculo. Como eu não sei o que é que está causando a cãibra, eu posso acabar gerando lesões musculares, e as lesões musculares são muito mais graves do que o efeito da cãibra. Então, cãibra não alonga. Realidade. Realidade, o que acontece no judô? Porque a maioria das cãibras do judô são, de novo, estresse nas crianças, principalmente as crianças menores, né? O estado emocional alterado, a ansiedade da luta, então tem cãibra. Em atletas de altos níveis de treinamento, ou atletas pós-tratamento de câncer, ou atletas diabéticos, geralmente vem por estresse oxidativo, ou por alteração de metabolismo, ou por excesso de treinamento, excesso de atividade, né? E aí, como a maioria das câimbras acontecem nesses dois quadros dentro do judô, o que eu faço? Eu tento posicionar no comprimento normal do músculo e manter ali. Então, querendo ou não, eu faço uma alongada leve. Se eu percebo que a câimbra está muito intensa e ele não permite essa alongada leve, eu deixo do jeito que está e só mantenho, tá bom? Nesse caso, água para o indivíduo. Se for questão de perda de peso, um repositor eletrolítico, então, às vezes, um Gatorade, um suco de laranja, uma água de coco, né? Meat Busters, quem gostava muito de Meat Busters, quem gosta, melhor pós-treino que existe, leite com Toddy. Sério, pesquisa da Universidade de Califórnia, Universidade de Oxford comprovam que o melhor pós-treino, o melhor repositor que a gente tem é leite com Toddy. Então, cãibra, dá um Toddy no seu atleta e manda ele melhorar aí a ingesta de água e a alimentação dele a título de sais minerais para poder diminuir essa incidência de cãibras, tá? Sempre observar a circulação, se não tem alteração vascular. Então, atleta mais velho, até mais novo mesmo, que tem varizes, pode ter cãibra por conta das alterações vasculares, tá bom? Então, sempre, local fresco, pessoa calma e dê a ela algo de beber, de preferência, algo que ajude na reposição eletrólita desse indivíduo. Se as câimbras não passam, o que é câimbra que não passa? 5 minutos, 3 minutos para mais, médico, pronto-socorro mesmo, tá? Ele pode estar tendo alguma descompensação respiratória ou renal, e aí é grave, tá bom? Mais de 3 minutos não passam de forma alguma, médico mesmo, é gravíssimo. Pessoal, estado de choque, quando a pessoa tem uma queda de pressão, uma perda de consciência, né? Tem gente que perde a consciência, mas está de olho aberto, né? Que é aquela pessoa que ela perde a capacidade de reagir a uma situação, tá? Pele fria, sudorese, palidez da face, respiração curta, que é um indicativo, tudo isso, de diminuição da pressão, respiração rápida, irregular, visão turva, por baixa oxigenação do tecido, diminuição do índice de glicose que chega nos olhos, né? Pulso rápido e fraco, semi-inconsciência, às vezes a pessoa fala alguma coisa, mas não fala coisa com coisa, não fala nada com nada, vertigem, e ela pode, inclusive, cair e perder a consciência. Náuseas e vômitos podem acontecer, tá bom? Então, eu preciso ver como esse indivíduo está e aí avaliar o nível de prioridade. Em todo caso, pessoa deitadinha, posição de segurança, respiração via aérea liberada, acalmar a pessoa, as pernas dela levemente elevadas, né? Roupas frouxas. A gente fala agasalhar a vítima, uma roupinha, um tecido, uma cobertinha, alguma coisa sobre ela, mas nada apertando, tá? Tentar manter a respiração da pessoa o mais tranquila possível, e aí, nesse caso, tira todos os curiosos de perto, que vai montando aquele tanto de gente em cima, a pessoa fica mais ansiosa, e eu tenho menor oxigênio, menor quantidade de oxigênio circulante para ela conseguir respirar, tá? Então, mais tranquilo. E aí, líquido para essa pessoa, tá? Se não foi nenhum trauma de cabeça, não tem sinal de hemorragia, não foi nada assim, então dá líquido para ela ir hidratando e o organismo conseguir voltando esse nível pressórico e a pessoa voltar a si. Aqui é a bibliografiazinha de referência, né?
tem o livro que eu já mandei para vocês. Essa foto tá antiga, a gente já precisa atualizar, porque já tem a pimpolha, mas fica aqui o meu muito obrigado para vocês. E aí eu queria abrir 2 vídeos rapidinho, só para... Vocês estão vendo essa... Estão vendo. Então, aqui é só alguns vídeos de fraturas em MMA, é o que a gente tem de mais próximo a título de vídeos de fraturas com lutas, né? Mas eu tirei o som, porque eu quero que vocês observem os movimentos e mecanismos rapidinho. Tá abrindo, né, Carol? Não saiu nada aqui ainda. Diz que está pausado. Eu não estou entendendo esse pausado. Aqui, Deve peraí. ser aí. Você tem que se pausar aí. Peraí. Aqui. Você tem que sair desse compartilhamento do PDF e entrar no do outro, né? Peraí, então. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que sair desse. Sim. Agora sim, entre no outro. Agora eu vou entrar no outro. Aqui. Não vou deixar o vídeo todo passando, porque ele é longo, tá? Mas para vocês verem mecanismos. O que é mecanismo de lesão ou trauma? É como ela acontece, tá? A gente tem aí, primeiro, Anderson Silva, clássica imagem, né? Olha lá. Então, trauma direto que aconteceu. Na hora que ele foi apoiar o pé, ele percebeu a fratura, né? Essa fratura do Anderson Silva aconteceu por estresse, mas que estresse é esse? Ele vinha de um nível de treinamento muito grande na tentativa de recuperação do seu quadro enquanto atleta mundial, né? Então, o nível a quantidade de lesões de atletas nesse sentido é muito comum, tá? Vamos ver um outro atleta, né? Novamente, na fase de apoiar o pé, ele percebe a fratura, né? Geralmente, eles não sentem na hora da pancada, eles sentem na hora que eles vão fazer o apoio. Então, lá, vocês percebem a perda de contorno, né? A perna, ela tem um padrão, e aí, quando a gente vê ele com a perna fraturada, a gente percebe que o alinhamento ósseo está alterado, né? Chave, né? E ó, o cotovelo. Olha lá. A fratura. Na perna novamente, outra fratura, né? Então, é só para vocês verem um pouquinho dos mecanismos nesse dia aqui do MMA, muito mais nos chutes, né? E aí as chaves de cotovelo, chave de braço, né? Olha lá, o apoio indevido. Ali não foi fratura, vendo o vídeo agora, foi uma luxação, então aqui é o fêmur e aqui a tíbia, e aí perdeu a continuidade da articulação, né? Então, foi uma luxação, teve lesão de ligamento, né? Provavelmente ele teve lesão muscular também, tá? Então já são um outro tipo de trauma. Só para vocês verem um pouquinho desses mecanismos. E aí tem um segundo vídeo que eu quero mostrar para vocês, que é de algo que eu tenho estudado recentemente. Peraí, deixa eu voltar aqui no Zoom. Algo que eu tenho estudado recentemente e queria chamar a atenção de vocês de uma forma especial. Quando a gente fala de traumas de cabeça, a gente sempre pensa naquilo que é mais grave, né?
Todinho legal. A gente pensa naquele traumatismo que tem fratura de crânio, que o indivíduo apaga de uma vez, que perde a consciência, mas tem algo que é muito comum dentro do judô e que muitas vezes passa desapercebido ou passa como algo de menor prioridade, que é a concussão cerebral. O que é a concussão cerebral? É quando eu tenho a caixa craniana e o cérebro dentro em movimentos diferentes. Eu estou em um movimento de aceleração, eu estou em queda por um golpe, eu estou dentro de um carro ou de uma moto e alguma coisa me para bruscamente. A minha caixa craniana para, mas o meu cérebro dentro ele continua o movimento, porque ele está dentro de um líquido. O que ele faz? Ele bate na parede da caixa craniana e ele vai se batendo contra estruturas rígidas. Esses traumas que a massa encefálica, que o cérebro sofre, com os traumas diretos com tecidos mais duros, pode gerar lesões, gera lesões, que podem ser de menor ou de maior grau. E aí que geralmente na hora a gente não percebe grandes alterações, mas que com 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês após o trauma, o indivíduo pode ter lesões cerebrais gravíssimas, inclusive evoluir com processo hemorrágico cerebral, tá? Quero mostrar para vocês um vídeo do futebol, mas é um dos quadros mais característicos de concussão cerebral, e no judô é muito comum a gente ver o atleta voltar dessa forma, tá? Quero mostrar para vocês. E aí, nesses casos, gente, concussão cerebral, não deixa o atleta voltar, não. Porque um segundo trauma pode ser mais grave ainda, tá? Então, resguarda o seu atleta. Porque é melhor ele perder a competição, perder uma seletiva, do que ele perder a vida. Tá? A gente tem histórico de atletas que voltam e que depois morrem ou que fazem lesões graves. Quem acompanha a história aí do boxe, MMA, né, vê aí os atletas mais antigos de boxe ou MMA que desenvolvem um parkinsonismo, que é o tremor, alterações de comportamento, alterações de equilíbrio, de memória, tudo isso em decorrência do excesso de traumas na cabeça, que são concussões que vão acontecendo e vão acontecendo com o Maguila, isso mesmo, Daniel, o Maguila, né? Que vão acontecendo constantemente, sem que haja um reparo, sem que haja um acompanhamento ideal, tá? Vou mostrar esse do futebol. Eu quero que vocês observem o movimento do atleta na hora de voltar. Peraí. Deixa eu ver esse. Esse é do futebol. Não dá para ver muito bem o momento da lesão, como ela acontece. A gente vê que é uma disputa de bola, mas eu quero que vocês vejam como o atleta volta, como ele levanta. Caiu. A gente vê que ele está movimentando, mas ficou no chão, tá? O pessoal tenta acudir, porque que ele não está dando conta de levantar sozinho, ó, né? Levou um trauma direto na cabeça, numa disputa de bola. E aí, observem, olha que interessante. Não é frescura, não é o atleta tá frouxo. Olha aqui, gente. Ele vem trocando as pernas. Uma característica mais comum é a perda de equilíbrio, a perda da capacidade de manter, né, postura. Ele não dá conta de... Você vê que a cabeça está baixa, ele está escorado, né, em quem está ajudando. E ele vem trocando as pernas. Então, uma alteração característica de equilíbrio. Geralmente, é um indivíduo que ele fica um pouco atordoado, né? Olha lá, ele fica um pouco atordoado, mas volta, geralmente eles voltam, ficam bem, só que, a título de cérebro, eu não consigo ver o que está acontecendo lá dentro. Então, não sei se ele tem uma hemorragia pequena, que está evoluindo, se ele já tem uma hemorragia grande, se ele não teve hemorragia nenhuma e está tudo bem. Então, por garantia, não deixa voltar. E isso, no último campeonato que eu participei, teve um atleta, e eu segurei esse atleta, eu acho que era do Sensei Dieter, inclusive, o Sensei veio, eu falei, Sensei, é preocupação porque é um risco de concussão cerebral. E o atleta ficou lá, né? E depois fiquei sabendo que estava tudo bem. Mas
se a gente tivesse acesso aos exames mais caros de forma rápida, né? Uma tomografia é o exame padrão para a gente conseguir enxergar esses riscos de lesão. Como nem todo mundo consegue pagar uma tomografia, porque é R$1.200, R$1.600, R$2.000, né? E a gente não está aí todo dia para ficar fazendo esse tipo de exame, então a gente segura o atleta, orienta, manda para o hospital, orienta um auxílio médico, mas não deixa ele voltar. Se acontecer na sua academia, não volta a treinar, por favor. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Tem um fisioterapeuta, Fujita, e ele trabalhou com a categoria de base do judô na CBJ, né? E ele está desenvolvendo uns trabalhos somente com concussão cerebral, né? Então, a gente está vendo, assim, a níveis de pesquisa, né? Nas categorias de níveis mais altos competitivos, que realmente a gente tem tido um olhar diferenciado para a concussão cerebral, né? No boxe é muito comum, no MMA é muito comum, mas no judô a gente não está isento disso, tá? Então, a perda de equilíbrio, perda de consciência, a perda de capacidade de resposta oral efetiva, tudo isso fica comprometido, mesmo que seja momentaneamente, mas é um indicativo para nos chamar a atenção de que esse atleta precisa dar uma parada e ser observado de uma forma mais delicada, mais cautelosa, tá bom? Então, fiquem atentos, tenham cuidado com os atletas de vocês, a gente mexe com vidas, tá? Vidas mesmo. Daniel tá colocando aqui, é verdade, dor de cabeça constante, né? Às vezes ele sai dali, mas aí segunda ele tem dor de cabeça, terça ele tem dor de cabeça, quarta ele tem dor de cabeça, e todo dia ele vai tomar um remedinho porque ele tá achando que é o excesso de treino, porque ele não tá dormindo direito, sempre tem uma desculpa, que na verdade não é. A gente percebe que é uma característica da lesão. Vômito, né? Às vezes o atleta vomita na hora, é porque tá nervoso. Não, não tá nervoso não, foi lesão. Se o atleta está vomitando para perder peso, é outra coisa que ele não vai competir, tá? O vômito gera uma sobrecarga cardíaca muito grande, o ato de vomitar, e aí esse atleta, quando ele entra na competição, eu tenho uma descompensação cardíaca, além da descompensação metabólica de eletrólitos, por causa do vômito, tá? Então, não deixa também seu atleta perder peso por vômito e não deixa ele lutar se ele estiver vomitando, tá bom, gente? São coisinhas que eu queria chamar a atenção de vocês, porque a gente tem mudado as condutas no sentido de sermos mais cautelosos ainda, e essas condutas têm sido os nossos novos padrões. E eu não vou discutir com o técnico em competição, porque agora são as nossas novas determinações nesse sentido. A gente resguarda a vida do atleta. E se a gente perceber qualquer indicativo de que esse atleta não está bem para voltar, ele não vai voltar, ele não tem autorização de voltar, tá bom? Muito obrigado. Eu gostaria que vocês quiserem deixar alguma dificuldade, alguma questão no chat, alguma questão lá no grupo mesmo, ou me manda no privado que a gente discute. E a provinha vai estar aí no grupo de vocês hoje à noite, tá? Vou encaminhar o documento no grupo hoje à noite, e aí vocês respondem e encaminhem até o dia 31 novamente, né? Obrigadão, Muito bem, Carol. Muito bem, Carol, doutora Carolina. Agradecer imensamente seus bondosos préstimos, né, à Federação Goiana de Judô. Sempre foi essa pessoa atenciosa, né, muito cuidadora com os nossos atletas, e isso faz a diferença, né? Ter uma pessoa como você junto conosco em nossos eventos, que dá essa salvaguarda às nossas crianças, aos nossos atletas, aos nossos adultos, isso dá muita segurança para a gente. Tanto é que tivemos casos graves, podemos até ter tido casos graves, mas sempre bem atendidos, o préstimo de primeiros socorros, né? Não podemos ser levianos. Uma coisa importante é que sempre comunicamos o Corpo de Bombeiros, sempre está sabendo do nosso evento, somos muito bem atendidos pelo Corpo de Bombeiros aqui em Goiás. E deixar nosso agradecimento ao Corpo de Bombeiros de Goiás, que sempre nos atendeu com prontidão, né? Sempre muito responsáveis, no sentido de estarem realmente nos dando esse apoio, né? Quero deixar aqui de pronto o nosso agradecimento ao Corpo de Bombeiros de Goiás. Exatamente. E as medidas que dão segurança, ter áreas oficiais, ter o espaçamento entre o alambrado e a área,
né? Então, tudo isso, os materiais de primeiros socorros e as pessoas capacitadas, né? Então, ambulâncias, muitas das vezes a gente tem ambulância no local do evento, né? Então, tudo isso aí faz a diferença, são os cuidados mínimos necessários para que a gente não tenha negligência e não sejamos acometidos aí de qualquer culpa, até mesmo um incidente criminal, às vezes querer processar a federação ou quem está lá cuidando. Então, a gente tem muito cuidado com todos. Então, nesse sentido, agradecer mais uma vez a você, né? Belíssima palestra, aumentamos os nossos conhecimentos, né? E agradecer a todos os presentes, começando pelos candidatos de fora, né? De outros estados que estão aqui prestigiando o nosso curso. Agradecer mais uma vez ao presidente da Comissão Nacional de Graduação, professor Icracir, né? Que ele é o nosso guardião, ele está zelando e está vendo a responsabilidade que nós estamos tendo com nossos candidatos. Essa responsabilidade vai continuar. O professor Icracir me enviou, já estamos preparando e já fiz um teste aqui, vai dar certo, né? Os vídeos que são da academia da FIGE, né? Que deu o curso aí para alguns técnicos, nós vamos aproveitar esses vídeos e isso aí vai fazer diferença. Nós vamos estar padronizando todas as técnicas de maneira oficial e vídeos da Kodokan, né? E isso vai ser muito bom. Então, agradeço mais uma vez essa colaboração sua, professor Icracir, nosso vice-presidente, Vanderlei Tavares, o professor Demir, que é o nosso coordenador de CATAS. Nesse instante, acabei de receber o link, o professor Icracir vai estar nesse link do Zoom. O professor Ademir está convidado a participar pelo Zoom desse curso virtual aí de Nangue no Kata da CBJ. Os demais receberam aí no grupo lá da federação o link para participarem pelo YouTube, que eu acho que vai ser até mais interessante, porque lá você pode até participar do chat. Foram mais de 2.300 atletas inscritos, né? Então, uma coisa fabulosa, e estamos vivendo outro momento. Dentro de instante já vai estar começando, dentro de 15 minutos já vamos estar começando essa nova live aí pela CBJ, né? E parabenizo mais uma vez, agradeço o presidente Silva Castro, sempre muito atencioso com a Federação Goiana de Judô, sempre muito zeloso com o judô brasileiro, juntamente com seus coordenadores, com suas equipes. E não longe disso, a Federação Goiana é sempre participativa, sempre dando ideias, e a gente sempre colaborando no máximo que a gente pode, com a graça de Deus, né? Que sempre também temos que levantar os nossos olhares, aí, os nossos corações a Deus em agradecimento e que Ele possa estar conosco em todo o tempo. Lembrando que na semana que vem nós teremos o curso com o professor José Pereira, às 20 horas, na sexta-feira. Professor José Pereira, que tem um livro, né? E nós vamos recomendar que todos os candidatos adquiram esse livro, né? O professor Pereira já está com seus quase 90 anos lá, uma pessoa que sempre trabalhou pelo judô, ele escreveu um livro que ficou fabuloso. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de receber um curso com ele. Ele vai falar sobre os princípios do judô, né? Vai ser uma live aí de pouco menos de 1 hora na sexta-feira. Não deixem de participar, não deixem de adquirir esse livro. Vai ser uma contribuição de vocês para com o professor Pereira, que passa nesse momento por dificuldades. E a gente vai colaborar com ele. Nós somos aqui quase 50 pessoas compraram um livro, que eu acho que é R$70 o livro, vai vir autografado, já dá R$3.500. Isso vai ser uma ajuda muito grande para o professor Pereira. Ele nem sabe que eu estou pedindo isso aqui para vocês, mas eu quero que todo mundo se solidarize, né? Um pouquinho que cada um der, por gentileza, e com certeza isso vai atender muito o professor Pereira, que está com dificuldades no Rio de Janeiro. Tá bom? Agradeço imensamente. Até sexta-feira, 8 horas da noite, e no sábado com o professor Bruno, noções de arbitragem, sobre a supervisão do nosso coordenador de arbitragem, doutor Leonardo Cessarini, que é FIGA, né? O Bruno vai dar isso no sábado, às 15 horas. Então, 2 lives próximas, sexta e sábado, 8 horas da noite na sexta, 20 horas, e no sábado, às 15 horas, 3 horas da tarde. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Participem aí agora dessa próxima live, desse curso da CBJ, e que tenham uma ótima aprendizagem. Muito obrigado. Fiquem todos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial. Um abraço a todos.